Salve pessoal, tudo bem? Davi Vega com vocês novamente. Hoje eu quero fazer um comentário breve, porque eu já tenho um outro vídeo falando sobre esse assunto, já fui convidado em alguns veículos para falar sobre o assunto, então eu não quero repetir a forma de abordagem que eu já falei sobre o assunto, que no caso seriam os tupinambás, né, pelo viés histórico. O viés histórico, aquele do Hans Staden, aquele retratado também na literatura pelo Monteiro Lobato, enfim, o próprio relato do Hans Staden, que é um dos primeiros relatos sobre o Brasil, né? Se você, depois da carta do Pero Vaz de Caminha, é um dos primeiros relatos concisos sobre o Brasil, mas eu não quero falar especificamente disso. Se vocês querem saber um pouco mais sobre o relato do Hans Staden, a aliança dos tupinambás com os franceses contra os peros, né, os peros seriam os portugueses e tudo mais, eu falo disso. Vou deixar na descrição desse vídeo aqui a outra videoaula que eu falei sobre os tupinambás. Mas nesse vídeo eu quero usar uma expressão que o Viveiros de Castro, antropólogo brasileiro, né, que fez um trabalho brilhante chamado A Inconstância da Alma Selvagem, né, em que ele analisa, de certa forma, de uma forma antropológica, e é por esse viés que eu quero fazer esse vídeo, a questão dos tupinambás, né, que seria o texto dele, se não me engano, publicado em 1992, chamado O Mármore e a Murta, né. Ele, para fazer esse estudo, ele escreveu um livro de mesmo nome, que são vários ensaios, A Inconstância da Alma Selvagem. Ele foi nas fontes que eram fontes deixadas pelos jesuítas, né? E se eu não estou enganado, essa ideia de mármore e murta é uma ideia lançada justamente num sermão do padre Antônio Vieira, que os portugueses chamam do imperador da língua portuguesa, né? Aquele que idealizou o Quinto Império e tudo mais, né? Tem toda uma literatura sobre a questão do padre Antônio Vieira, que foi muito importante para a Bahia também, embora esteve aqui na região sudeste, ele foi muito importante na região da Bahia também, né? E o padre Antônio Vieira fala justamente que aqueles indígenas que eles tentavam converter ao cristianismo, eles não teriam, seria uma espécie de confederação, vamos dizer assim, não teriam uma centralidade, e eles não teriam a letra L, a letra R, né, nos seus idiomas, né? E o curioso é que ele faz uma analogia, né, usando metaforicamente essas letras que eles não teriam no alfabeto deles, que eles seriam povos sem lei, o L, né, sem lei, e sem o R, sem religião ou rei, sem rei principalmente. Que eles não tinham de fato uma religião de fato, né? Era um povo sem Estado. E tem um brilhante livro escrito pelo Pierre Clastres, que é Sociedade contra o Estado, né? E eles seriam povos com um conjunto de superstições, de crenças, mas não numa religião em si. Não teriam um Deus unificado, porque eles seriam politeístas, vamos dizer assim, né? E então nesses primeiros anos ele vai fazer uma comparação de que os cristãos, né, basicamente, eles seriam aqueles edificados pelo mármore. Quando você é edificado pelo mármore, você é muito difícil de ser quebrado, é inquebrantável. Você pode ver as estátuas de mármore da Grécia Antiga que sobrevivem até hoje. E aqueles que são edificados pela murta, que é uma planta, uma espécie de arbusto, eles são mais fáceis de modelar, mas em compensação eles são mais fáceis de se desfazer. Você pode fazer uma escultura de planta, né, da murta, só que se você não tiver manutenção, não podar e tudo mais, o mato vai crescer, né, a planta vai crescer e vai desfigurar aquela figura. Então, aquela imagem, né? Então, ele vai falar que os povos indígenas, eles eram como se fossem de murta, porque eles tinham uma atração, eles queriam se cristianizar, né?
mas em compensação eles tinham um ouvido seletivo também, eles escutavam apenas aquilo que lhes interessava, né? Não foi um processo de assimilação, esse sincretismo, como você vai ter, por exemplo, com os cristãos, com os povos bárbaros da Europa, né? Até mesmo em relação aos germânicos, aos celtas e tudo mais. Então, foi um processo mais difícil para eles conseguirem introduzir a religião cristã com os povos que eram mais maleáveis, e isso talvez explica um pouco, né? Se a gente for fazer uma analogia, a nossa própria cosmovisão, né? A nossa própria forma de ser. O cristianismo aqui no Brasil, ele é muito mais maleável, e ele é dotado de várias superstições que, se você pegar o catolicismo puro, aqueles da Itália, aqueles do Vaticano, ou aqueles mesmo da Espanha e Portugal mais tradicional, é impensável você ter crenças, por exemplo, de superstições de não passar embaixo de uma escada porque vai dar azar, não quebrar um espelho. Ou seja, essas lendas que a gente tem e alimenta, e também crenças que vêm da religião africana e crenças que vêm de outras religiões de matriz indígena ou africana, que compõem também, de certa forma, o nosso cristianismo. Não é à toa que o Brasil também é um dos países de maior número de espíritas. Então, o cristianismo aqui, mesmo dentre aqueles que se consideram tradicionalistas, ele também tem uma característica peculiar nacional, mais maleável. Muitas vezes é utilizada a palavra plastificado, né? A plasticidade, melhor dizendo, a plasticidade de tudo, de todas essas crenças. E com nossos corpos não seria diferente. Os nossos corpos teriam essa plasticidade de meio que ser como se fossem camaleões, de assimilar pelo sensorial, muitas vezes, o ambiente ao qual você está inserido, mas naquele momento você reproduz aquele ambiente, ou aquela filosofia, ou aquela visão, aquela cosmologia, e você desconstrói muito fácil saindo daquele ambiente e entrando em outro. Então você não tem uma centralidade única, você é o momento, você é a situação. E talvez seja isso o maior legado que uma pessoa pode ter, né? Porque você consegue raciocinar a partir daquilo que você está inserido. É uma questão de alteridade muito fácil, e o Viveiros de Castro vai falar da alteridade também, dessa questão do outro, né? De como ver o outro. Para os tupinambás, a facilidade com que eles se sujeitavam até o cristianismo era justamente não porque era a questão do homem branco que veio pelo mar, de todo o misticismo dos portugueses ou até mesmo dos franceses que eles se aliaram nos princípios da colonização, mas sim pela questão do outro. Essa questão do outro, que vai permear justamente e justificar a antropofagia dos tupinambás, ela é um ponto central da cultura tupinambá, e também da questão da dádiva. A dádiva, aquilo que o Marcel Mauss fala, que é aquela questão de troca dos povos, e que ela sempre é uma espécie de manutenção dessa dádiva, né, que seria da reciprocidade dos povos. Ela sobretudo é nos tupinambás o outro e também a vingança. Então, quando eles foram tentar cristianizar esses povos, eles não quiseram abrir mão dessa questão da vingança e dessa questão da alteridade com o outro. A antropofagia eles até conseguiram eliminar, tanto que a partir de 1560 já não se tem registros de antropofagia entre os tupinambás e outras etnias indígenas. Mas você tem o fenômeno da vingança, que é muito difícil você retirar, foi muito difícil retirar desses povos, porque eles eram norteados. E aí eu vou explicar justamente a estrutura, não só religiosa, mas cultural desses povos, que é alimentada, é retroalimentada pelo ciclo da vingança o tempo inteiro, né? Então esses povos, eles não quer dizer também que eles sejam tão murta assim, né? Eles são tão fáceis de malear assim. Eles também têm certos atavismos, ou vamos dizer assim, ou certas coisas em sua cultura que são de mármore, como por exemplo essas instituições que eles não quiseram abandonar, por mais que o homem europeu tentasse, né, os jesuítas e os padres tentassem
de fazer de tudo para conseguir retirar, né? A religião Tupinambá, uma coisa que ajudou muito a cristianização desses povos é que ele, na mitologia dos Tupinambás, eles acreditavam que em certo momento, né, até no mito fundador de explicação daqueles povos, eles diziam que em um certo momento da história o homem seria imortal. Mas uma parte desses homens acabou tendo uma escolha errada e foi condenado à mortalidade. A ideia de mortalidade, embora eles tenham a ideia muito parecida com a dos vikings, né? Dos vikings de ir ao Valhalla, se você é um grande guerreiro, eles acreditavam que um grande guerreiro Tupinambá também teria esse paraíso para os guerreiros, para os bravos. Tanto que a covardia era a pior coisa para os Tupinambás, né? Era um povo voltado para a guerra. E então eles viam no discurso dos padres portugueses, eles viam justamente essa ideia de imortalidade, e isso caiu muito bem para eles como uma luva, porque talvez eles pudessem ter interpretado que aqueles povos que vinham pelo mar, aquele outro, né, seria justamente povos imortais. Então essa ideia lhes caiu muito bem. Mas certas coisas, como eu já disse, eles não quiseram abandonar, né? E, enfim, a ideia da antropofagia, que é o canibalismo, em outras palavras, ela é uma ideia não de você se alimentar, né? Não de você suprir uma necessidade funcional, biológica, de saciar a fome, fisiológica, né? Era justamente a ideia de ser o outro. A melhor forma de você ser o outro é você ingeri-lo, né? Você ingerindo o outro, você ingerir uma parte do outro, né? É a melhor forma de espécie de alteridade que se pode ter, né? E curioso que aquele que abatia a vítima, ele não comia carne, eram os demais que comiam, né? Os guerreiros Tupinambás, eles eram caracterizados por nomes, eles incorporavam os nomes das vítimas que eles faziam, né? Dos outros guerreiros que eles faziam. Então eles tinham nomes muito compridos, assim, né? Que era o nome de todos aqueles guerreiros que eles abateram. E o ritual de passagem para o menino se tornar homem era ele justamente tirar a vida de um inimigo, né? Ele tirando a vida de um inimigo, ele já se tornava um homem. E para as meninas era a menstruação. Quando descia a menstruação, ela se fazia mulher, né? Mas se fazer homem ou se fazer mulher com essas condições não era abandonar a infância para se tornar adulto, como nós fazemos na nossa cultura europeia, ou não era abandonar uma etapa da vida para adquirir uma cosmovisão ou outros valores. Você também era o que era antes, mas você adquiriu uma coisa nova. Essa ideia de temporalidade, de fatiar o tempo em antes e depois, ela não é muito, vamos dizer assim, específica ou muito rígida entre os povos tupinambás. Então, você ser o outro é você, com a alteridade, adquirir o outro, mas você não deixar de ser aquilo que você era antes também. Eu acredito que o exercício dos atores, né, e até de todos os artistas, escritores, todas as pessoas que tentam captar, né, a essência do outro, ou de uma cultura, ou de uma situação, ou de uma história que ele ouve ou que ele presencia, para retratar num texto, ou para retratar no cinema, ou para retratar numa peça de teatro, eu acredito que esse exercício é um pouco desse exercício que esses povos faziam, né? Você incorpora, tem a persona, você cria uma persona, mas naquele momento de representação da persona, você está representando aquela persona, mas você depois volta para aquilo que você era. Você não deixa de ter a sua essência, aquilo que você era antes dessa representação da persona. Então é muito curioso isso, e eu acho que isso é um legado que muitos brasileiros adquiriram justamente de herança desses povos e tudo mais, né? Uma menina na religião na sociedade dos Tupinambás não era permitida se casar, era uma das piores coisas, era se casar com um homem que não tinha matado alguém, né? Com uma pessoa que não se fez homem, não se tornou homem por meio de tirar a vida de alguém. Então eram povos realmente guerreiros e tudo mais, né? Uma coisa muito curiosa de se dizer é que para a noção de prisioneiro, né, ou do inimigo
nas culturas europeias ocidentais, sobretudo, como as da Grécia Antiga, por exemplo, os povos prisioneiros se tornavam escravos, né? Ou era escravo por dívida, ou era escravo pela guerra, né? Povos escravizados eram povos conquistados, até mesmo pelos romanos depois e tudo mais. E você tinha uma lógica de humilhar o escravo, de tirar a humanidade do escravo, para ele se tornar objetificado, né? Objetivar o escravo, para ele se tornar uma coisa, e ele se tornando uma coisa sem a sua humanidade, a tudo era permitido a ele. Era uma relação hierárquica entre o senhor e o escravo. Já para os tupinambás, mesmo eles com todas essas instituições de antropofagia, de conquista e em povos guerreiros, existia a confraternização justamente com o inimigo, até mesmo antes desse inimigo ser abatido, né? Porque a intenção não era humilhar o inimigo e nem eliminá-lo, a intenção era justamente assimilá-lo para si. Então, é claro que é horrível, também é horrível nos nossos padrões moralistas, cristãos e tudo mais, mas talvez fosse até mais democrático do que você manter o inimigo vivo sendo uma propriedade sua, né? Talvez seja até mais democrático você abatê-lo e não com a ideia de erradicá-lo, mas de assimilá-lo em você, né? Você ia ter uma parte dele também. Eles não quiseram abandonar a vingança, porque a vingança para eles é o que retroalimentava, justamente norteava aquela sociedade. Então, se você tinha, por exemplo, um inimigo que foi abatido, ele precisava necessariamente, aqueles povos precisavam necessariamente se vingar daqueles que abateram o membro da sua tribo, não gosto da palavra tribo, mas da sua nação, do seu grupo e tudo mais. E essa lógica de vingança é uma lógica que não existe só entre os tupinambás, existe entre vários povos, né? E talvez esse ressentimento é uma coisa que ficou, inclusive, na herança de muitos grupos brasileiros até hoje. Eu vejo, por exemplo, eu mesmo sou filho de mãe caipira, embora meu pai seja imigrante europeu. Eu sou filho de mãe caipira e na cultura da minha mãe, no interior de São Paulo, embora os tupinambás fossem povos da costa, mas no interior de São Paulo também são de ramos tupis, do tronco tupi. Eu vejo que aquela sociedade as pessoas guardam muito rancor, eles têm um ressentimento muito grande, né? Tem uma coisa muito forte da questão da vingança, mas não de destruir o inimigo, mas da competição. A competição ela é muito acirrada e eu acho que essa competição está ligada também ao locus. Aí a gente pode ir até pela questão da definição do seu meio, né? O meio define justamente essas pessoas, né? É o meio da floresta. A floresta é competição. E esses povos, eles acabam assimilando a ideia, o princípio norteador da natureza que é competitiva e dos nossos próprios genes que também são competitivos, para eles mesmos, materializando isso simbolicamente numa cultura onde a competição ela é muito acirrada, né? Muitas vezes se tem uma ideia romântica, né, de que o Brasil tinha uma unicidade, uma unidade entre os povos indígenas, e isso é muito mentira, né? O próprio Florestan Fernandes vai falar da briga entre os tupinambás e os tupiniquins em Bertioga, né, no forte de Bertioga e tudo. Mas não apenas entre eles, você tinha realmente uma competição, até mesmo os incas vinham várias trilhas do Peabiru, né, que tem entre o Brasil e que se ligava até os Andes, né? Essas trilhas do Peabiru que fizeram os bandeirantes paulistas adentrar o território brasileiro, esses indígenas vinham do Peru e tomavam esses índios brasileiros como escravos e levavam para trabalhar nas suas cidades, nas suas civilizações, né, que os espanhóis encontraram depois. Então, assim, essa ideia romântica de uma unidade, de um pan-indigenismo, é uma coisa que dá para ser relativizada, né? E se tem a ideia também de que o português era muito sagaz, muito esperto, né? Não apenas pelo escambo e por trazer metais e espelhos e coisas que os indígenas ficavam encantados, mas eles também teriam se aliado e dividido, né, para conquistar, aquela ideia de dividir para conquistar. Mas os tupinambás, não só eles como outros também
também viram a oportunidade de se aliar aos europeus para se vingar de seus inimigos. Então não necessariamente essa ideia de que apenas o branco europeu é que tinha essa esperteza de escolher uma tribo mais amigável e usá-la contra a outra tribo para conquistar o território. Sendo que esses povos conquistados, eles também fizeram a mesma coisa, se utilizando do europeu para se vingar de seus inimigos. Então assim, é uma lógica, né, muito semelhante, embora sejam povos de cosmologias muito diferentes. Mas a lógica da conquista e da guerra, e também da vingança de certa forma, ela era muito parecida nesse quesito da guerra. E por isso que foi difícil para os tupinambás assimilarem o perdão cristão, né? Essa ideia do perdão cristão, embora a gente saiba que muitas pessoas, muitos brancos, ou até nós hoje mesmo, brasileiros modernos, nos consideramos católicos, dizemos que perdoamos e que somos cristãos, e muitas vezes a gente é muito hipócrita e faz tudo o contrário daquilo que o cristianismo diz. Mas para eles foi muito difícil assimilar essa ideia do perdão, porque para eles era covardia você perdoar o outro, né? Era uma outra lógica da sociedade e tudo mais. Então, primeiramente os tupinambás se aliaram com os franceses, né? E eram contra os portugueses, que eram os perós ou os peros, né? E os portugueses se aliaram com os tupiniquins e foram contra os tupinambás. Os tupiniquins, que eram basicamente aquela parte dos tupis também, que vai mais tarde ser os tupis guaranis, que os guaranis já estão mais para o sul, né? Eles eram os povos dóceis ao português e tal. E talvez seja até por isso que foi escolhido o Guarani na obra do José de Alencar, que ele escolheu aquele povo, né, a Guarani. Mas o Gonçalves Dias fala um pouco também dessa questão indígena, mas o José de Alencar, ele que resgata esse indigenismo no Brasil, né, principalmente vai ter aquela ópera depois baseada na obra dele, do Guarani, do Carlos Gomes e tal, que inclusive é de Campinas, aqui em São Paulo, né. Mas o José de Alencar tem aquela ideia muito romântica, ele também vem desse período romantista e tudo mais, que muitas vezes se distancia, é uma visão muito mais europeísta, né? Uma visão muito mais eurocêntrica, vamos dizer assim, até da representação indígena, do Peri, né? O Peri é um herói muito mais parecido com os heróis da Odisseia, das epopeias gregas, né? Do que realmente o que representa o guerreiro indígena. E por isso que esse texto do Viveiros de Castro ele é muito interessante, porque ele vai justamente fazer essa construção antropologicamente, pelo viés da antropologia desses povos, que são povos que a gente não tem como conhecer mais hoje, né, porque eram povos do início da colonização, mas pelo viés antropológico, né, não é o viés histórico, como eu já disse, que o Hans Staden faz e que é um relato brilhante, muito legal, embora se possa aproveitar muita coisa que ele relata no relato dele, detalhes do ritual antropofágico, né, e tudo mais, só que pelo viés mais científico e etnográfico, né, é muito mais interessante a gente se basear pelo texto do Viveiros de Castro, né. Tem aquela questão da dupla fé, né, ou mais fé, ou a ausência de fé, ou uma lógica de fé que o cristão não está muito acostumado, né? Aquela coisa do Tupinambá falar que ele quer acreditar, que ele quer ser cristão, e naquele momento que o padre está falando, ele realmente dizer, que acreditar e reproduzir aquilo, né? E depois acontecer uma guerra, ele sair correndo e desconstruir tudo aquilo rápido e voltar àquilo que ele era habitual. Mas não necessariamente ele fazia isso porque ele tinha uma outra crença, era mais por questões habituais. Então é muito difícil, e isso vem dizer que é muito difícil você converter alguém, né? O Freud, muitos anos depois, vai dizer que nós somos formados pela idade fálica, né? E a nossa personalidade, a nossa característica como pessoa, ela é formada no menino, por exemplo, com 15 anos, depois que ele sai da idade fálica. Né? Ou depois que ele se constitui, né, como no início da idade adulta, vamos dizer assim. E você tentar, por um meio externo, desconstruir isso, a não ser que ele queira desconstruir partindo dele, mas
forças externas tentarem fazer isso, podem até por um certo momento confundi-lo, mas aquela sua essência da qual você foi formado justamente, né, eu não estou falando só de valores, mas de todo aquele conjunto, né, de coisas da cultura que age sobre a pessoa, né, uma forma de coesão, né, coercitiva na pessoa, igual o fato social, que é a sociedade também. É muito difícil você tirar isso. Eu vejo isso pela questão cultural do meu pai, por exemplo. Meu pai imigrou para o Brasil, veio para cá com 24 anos, nos anos 70. Hoje ele tem 74 anos e ele nunca deixou de ser espanhol. Ele está há mais tempo no Brasil do que na Espanha, né? Mais de 40 anos no Brasil. A maior parte da vida dele foi no Brasil e nem espanhol ele fala mais direito, ele fala um portunhol. Só que ele nunca nunca removeu a nacionalidade dele, a qual ele foi criado, não no sentido da mais tempo onde ele passou, que foi no Brasil, mas a qual ele foi constituído. Ele foi constituído enquanto pessoa na Espanha. Então isso é uma coisa que você não consegue remover da pessoa, né? Então essa é uma coisa muito curiosa que os jesuítas tentaram fazer com os tupinambás. E eles, de certa forma, por mais que eles quisessem assimilar coisas novas, certas coisas eram imutáveis. Os seus filhos e netos poderiam sim e cresceram na cultura cristã, né? Que é a cultura que nós temos hoje, porque já era uma outra pessoa. Mas aqueles da cultura original que tentaram ser convertidos, foi muito difícil. Eu fico pensando como deve ter sido o cacique Tibiriçá. O cacique Tibiriçá foi o primeiro indígena a ser convertido, inclusive foi convertido pelo padre Anchieta, mas se tem uma ideia muito romântica do cacique Tibiriçá. Será que realmente ele se tornou um cristão igual um português? Eu acredito que seja muito difícil. Talvez ele tivesse ainda muito mais do selvagem do que do português. E também o contrário acontecia. Você tem histórias como do João Ramalho, que foi um português que naufragou e viveu entre os indígenas e se tornou uma pessoa com vários hábitos indígenas, selvagens, como por exemplo a poligamia, deixou vários filhos e tudo mais. Ou seja, o Brasil, embora a gente oficialmente tenha a cultura lusitana hoje, ele é uma coisa nova, ele é a junção de todas essas e também dos africanos que vieram depois. Então assim, não é uma cultura original, se é que existe, que foi transplantada, imposta e simplesmente aniquilou todas as outras, que é a versão que muitos grupos, às vezes, por questões ideológicas e tentar fazer um decolonialismo ou descolonialismo, eles fazem. Não, porque a cultura que aqui estava, ela se transformou e foi incorporada, gerando uma nova com aquela que foi transplantada para cá, né? Enfim, os padres, eles eram tidos como sacerdotes, xamãs, vamos dizer assim, né, que seria o equivalente à cultura deles. Mas era muito curioso, porque essa questão da fé, né, eu acredito, mas não acredito. Você acreditar e não acreditar ao mesmo tempo é uma coisa muito curiosa. Porque quando um padre fazia uma reza e a pessoa se curava, ele era tido como santo, né, tido como santificado pelos indígenas. Mas quando ele fazia isso, a reza, e não dava resultado, não dava certo, eles simplesmente não o viam mais como uma pessoa diferenciada, como uma pessoa sacerdotal e enfim, com valores religiosos e tudo mais. Ou seja, então você acreditar não acreditando. Eu acredito, eu diria ainda até mais, eu acredito naquele momento, naquela circunstância, eu acredito, mas depois eu não acredito mais. É a mesma coisa que eu estou passando por um problema e eu começo a rezar todas as noites pedindo ajuda divina para resolução ou um auxílio, saciar o coração, seja o que for. Mas depois que aquilo é resolvido e eu estou numa normalidade, está tudo bem, eu nem lembro e contesto até a Deus e a tudo. Ou aquela velha história, o ateu, quando está no avião e o avião está caindo, não existe nenhum ateu, porque todo mundo começa a rezar. Então, basicamente mais ou menos isso. E isso não é um mau caratismo, né? Aos olhos dos europeus poderia até ser um mau caratismo, hipocrisia.
Só que é perfeitamente normal você crer e não crer. Por que você tem que ser coerente o tempo inteiro? O ser humano ele é complexo, ele não precisa ter uma unidade, uma unicidade, vamos dizer assim, né? Enfim, é um texto muito curioso, vale a pena ler esse texto, né? É um texto que abre muito a sua mente em relação a diversas coisas, né? E explica um pouco, embora nós tenhamos também nossas constituições de mármore, né, que são inquebrantáveis, explica um pouco também essa maleabilidade e plasticidade do brasileiro, né? Na literatura romântica, a construção do indígena ele era de uma constante, né? Você tem heróis indígenas que eles viviam numa constante, né? Que é algo que o Viveiros de Castro vai justamente desconstruir, porque tem essa inconstância, até o título do livro dele já fala, né? E por isso que essa construção romântica dos indígenas, dessa constância, ela é algo idealizado a uma visão europeia, né? Enfim, várias coisas curiosas também, você tem figuras religiosas como o Zomé, e esse Zomé ele foi utilizado pelos portugueses, né, ou europeus, com a figura do São Tomé. Então eles conseguiram utilizar essa figura do São Tomé, fazendo essa assimilação, né, esse sincretismo para justamente se inserir a dominação e tudo mais. É curioso você ver, por exemplo, a tentativa de religiosos que têm uma centralidade, que têm dogmas, que são dogmáticos, né? Na centralidade não apenas do sacerdocício, né? Do sacerdote que faz a conversão, mas num Deus centralizado, né? A centralidade daqueles monoteístas, apesar da religião católica ter seus santos, que são os intermediários para se falar com Deus, mas ela na centralidade de um Deus único, e a tentativa deles e a impotência muitas vezes até frente àqueles que tinham uma ótica totalmente diferente, não apenas só politeísta, mas também um pouco panteísta, aquela noção de você ver Deus em uma folha, Deus em uma concha, Deus em um tronco de árvore, uma espécie de horizontalidade. A questão divina era mais horizontal, né, para os indígenas, enquanto para os europeus era totalmente verticalizada, né? Era totalmente hierarquizada essa questão dogmática, principalmente do catolicismo deles, né? Então você também tem um pouco daquela ideia da terra sem males, aquela ideia de você se projetar no outro, né? Justamente, ela lembra um pouco essa ideia utópica da terra sem males, e até mesmo do bom selvagem, né, russoniana, que é uma ideia que foi muito inspirada naquele livro da Utopia, do Thomas Morris, que é um livro que dizem que basicamente ele foi muito inspirado pelos relatos do Américo Vespuccio, que esteve inclusive no Brasil, né? E aquela ilha, né, utópica seria justamente uma ilha verde, sem males, que talvez fosse inclusive o Brasil, né? Darcy Ribeiro fala que o Brasil surge pelo ciclo da utopia e tudo mais, né? Enfim, é isso que eu gostaria de deixar aqui registrado, né? É um pouco, mas vale a pena ler esse texto, um texto de 1992 do Viveiros de Castro. Ele tem outros trabalhos sobre etnologia indígena e tudo mais, né? E aí o curioso é que ele que a gente poderia fazer uma analogia justamente com o Deus antigo, né? Essa questão da vingança entre os tupinambás, ela era presente no Deus do Velho Testamento. O Deus do Velho Testamento, ele é um Deus totalmente vingativo. Os deuses gregos também, eles eram deuses além de ser imanentes, né? O Deus não estava fora do universo, como o Deus cristão que criou o universo. Eles eram imanentes ao universo e totalmente invejosos, raivosos. Eles eram cheios de defeitos que o Deus Todo-Poderoso, perfeito do cristianismo, ele não tem, né? Nós, como humanos, que somos sua imagem e semelhança, possuímos todos esses defeitos. Mas o Deus perfeito, inalcançável dos cristãos,
ele não é o mesmo Deus que dos gregos antigos e nem do Velho Testamento. O Velho Testamento, o Deus era totalmente vingativo. Se você pega o Velho Testamento, ele é muito diferente daquele Novo Testamento que surge a partir de Jesus Cristo, né? Enfim, então eu acredito que essa ideia do cristianismo, ela é o que moldou o nosso direito, a nossa moralidade de hoje, né? Temos a ideia dos direitos naturais que devem ser totalmente respeitados. Nenhum governo, nenhum sistema deve sobrepujar os nossos direitos naturais, mas essa ideia de direitos naturais, até mesmo universais, ela é uma ideia que pode ser questionada por algumas culturas e tudo mais, mas que existe uma certa unicidade não apenas biológica entre os homens que deve ser respeitada, que é justamente essa questão que pode ser traduzida pela liberdade. A liberdade da gente ser o que é, ou de ser várias personas, ou de não estar justamente alinhado a uma centralidade que vai ditar aquilo que você deve ser, enfim. Então todas as ditaduras que tentam fazer esse domínio sobre os corpos, que seria o biopoder, são ditaduras que são as mais terríveis e totalitárias, né? E, enfim, é muito curioso isso, talvez essa herança, esse legado, não digo vingança, essas coisas que a gente pode desconstruir, que a gente pode relativizar, mas é muito legal esse legado da ideia de você ser construído pela murta, né? Não apenas pelo mármore, de você poder se moldar, né? Eu lembro até de uma entrevista do nosso grande Bruce Lee, né? O ator de filmes de artes marciais, que ele era filósofo também, né? E perguntaram para ele, o que você daria um conselho e tal para as pessoas? E ele fala, seja como a água. A água, aonde você colocar, ela adquire o formato do recipiente onde ela está. Ou seja, temos que ser adaptáveis. E o Darwin falava que é a sobrevivência do mais apto, não necessariamente do mais forte, mas do mais apto. Então, se a gente tem essa capacidade de nos adaptarmos, nós tendemos a viver melhor, a viver mais, né, ter uma vida mais longínqua, mas sem jamais deixar aquilo de mármore que nós temos internamente, que justamente é a nossa essência.